Olá, gente, boa noite novamente para vocês, tá? O pessoal hoje está demorando entrar um pouquinho, né, na nossa aula, mas aí o tempo está correndo, então vamos lá, vamos tocar a barca aí, e eu vou fazer um link da aula passada com essa de hoje, porque senão, se a gente for esperar, né, complica. Hoje, como diz os meninos estavam falando agora, no grupo ali, sextou, né? E se sextou, então a gente não pode ficar esperando muito, ok? Deixa eu fazer um link, então, da nossa aula de semana passada. Então, nós terminamos de falar sobre os filósofos, da antiguidade, basicamente dos filósofos gregos, que é muito importante para nós e que influencia diretamente na concepção do direito moderno hoje, né? Então, nós destacamos aí com vocês, principalmente, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós demoramos um pouquinho mais em Aristóteles, né? Comentamos com vocês a respeito da filosofia romana, principalmente com Marco Túlio Cícero, né? E depois nós entramos já na filosofia da Idade Média. Boa noite, Valdez. Aí, na verdade, nós começamos a falar ainda na parte da filosofia antiga, com o advento do cristianismo. Então, o cristianismo vai impactar todo o Império Romano, do século I até o século XVI. Então, na parte mais, na primeira parte, então, nós falamos do advento do cristianismo, da sua mensagem, que era uma mensagem muito teológica, mas que se relacionava, que também se relacionava com o direito, é, principalmente depois principalmente depois que o Estado romano ele se tornou um Estado confessional, ele se tornou um Estado cristão a partir do ano 313 depois de Cristo. E aí nós falamos principalmente do apóstolo Paulo, né, que fez que expandiu, que foi o grande missionário do cristianismo, que fez uma releitura de Cristo e que expandiu a mensagem dessa nova religião para toda a Ásia e Europa. Isso foi muito importante porque influenciou grandemente o mundo ocidental. Pois bem, depois da queda do Império Romano do Ocidente, aí nós vamos ter a inauguração, então, da Idade Média, e na Idade Média, dois filósofos destacaram, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vejam bem que nós estamos falando de dois filósofos, porque eles também, eles foram influenciados muito mesmo pelo cristianismo. Então, eles vão fazer a releitura do cristianismo, que nós já conversamos com vocês, do impacto do cristianismo, e alguns deles vão desenvolver as ideias, todos dois vão retomar os estudos dos gregos antigos. Santo Agostinho, ele procura se identificar um pouco mais com Platão, Tomás de Aquino, ele se identifica mais com Aristóteles, e aí nós falamos de diversas peculiaridades deles, né? Depois nós falamos aí da transformação do cristianismo em religião oficial do Estado, né? E o impacto que ele trouxe na formação do Estado Nacional e, consequentemente, do próprio direito, né? E aí nós paramos na aula passada no movimento do Renascimento, que é um movimento que colocou o homem como centro de todas as coisas, deslocando aí a igreja ou o cristianismo e colocando em segundo plano. Aí já falamos do humanismo, que é esse deslocamento aí, a centralização do ser humano no centro de todas as coisas, e o deslocamento da religião em segundo plano, e nós tivemos aí a formação do Estado moderno. E a característica do Estado moderno é que esse Estado agora ele é laicizado, né? Quer dizer, ele é laico.
a influência da religião passa a ser menor. É lógico que a religião, ela, assim, ela não deixa de influenciar. Até hoje nós sabemos que influencia muito, mas ela passa a ser, então, criticada e ela passa a ter menos influência e ter menos impacto na formação das diversas áreas que vão surgindo aí, do conhecimento. Direito, a própria filosofia, outras ciências que vão surgindo, como antropologia, psicologia, biologia e assim por diante. Mas ainda sobre o cristianismo, é bom a gente destacar o impacto da mensagem que continua uma crescente dentro do próprio Império Romano. Uma primeira ideia, um primeiro tema que recorrente da filosofia do direito é a questão da liberdade e a questão da igualdade entre as pessoas. Então, a liberdade nós falamos aí em Santo Agostinho, principalmente com a ideia do livre-arbítrio. Depois nós falamos é, é, no livre-arbítrio em Santo Agostinho e depois uma ênfase também foi dada em Santo Agostinho. Mas a mensagem também, a mensagem do cristianismo é uma mensagem de igualdade entre todos os cristãos. As pessoas aderindo ao cristianismo, eles são iguais perante Deus e podem alcançar a salvação. Bom, esta ideia é muito importante, então bastaria que as pessoas se convertessem. Se convertendo, estavam no mesmo nível. Logicamente, os não cristãos, eles estavam em forma pretérita, ou seja, eles estavam num degrau abaixo. Mas essa noção de igualdade passa a ser uma noção, um dos pilares do próprio direito moderno, né? Um dos pilares do direito moderno. Um segundo ponto a se destacar é que a igreja, ela é uma instituição e ela passa a ter um papel fundamental, principalmente no sentido de que a igreja prega a unidade da instituição. Tudo deveria girar em torno do poder central do Papa e a Igreja Católica deveria ser única, né? Bom, isso é importante porque daí surge a ideia de que todos os cristãos devem ser submetidos a um mesmo poder temporal, a uma mesma ordem política. E daí, então, vem a ideia de Estado universal, vem a ideia de Estado confessional, com o objetivo com a finalidade de ser um capacitador de uma ordem estatal única, né? Outro ponto a se destacar é que a igreja, né, ela vai sendo o grande norte, ela vai sendo o grande referencial para todas as pessoas, de reis aos servos, né? Todas as pessoas, então, vão ser influenciadas diretamente no seu dia a dia, na sua vida moderna, pela igreja. Então, a igreja passa a ter uma demanda muito grande e gerar um impacto na vida de todas as pessoas. Pois bem, mesmo diante desta realidade toda, o Estado, ele já na Idade Média, com Maquiavel, com Hobbes, com John Locke e Rousseau, chamados de filósofos contratualistas, eles vão procurando romper um pouquinho com esta ideia de Estado religioso e vão afirmando que o Estado tem que ser mais laico, né? Então, neste período aí, nós vamos ter aí o surgimento de um movimento chamado movimento racionalista. Esse movimento racionalista, ele vai dar ênfase na razão em relação às ideias religiosas. E vai dizer que todas as coisas é fruto racional
da convenção do ser humano. Não é algo que foi dado, criado, disponibilizado por Deus. Então, eles vão questionar estas ideias aí, né? Então, essas ideias religiosas. O objetivo desses filósofos na Idade Moderna é romper com a ideia de força divina, a força divina como criador e sustentador de todas as coisas, tá? E aí, neste período, ressurge a ideia do direito natural, que era ensinado pelos gregos, particularmente por Aristóteles. O direito natural era algo único, era algo inerente ao ser humano, mas ele era fruto da racionalidade, ele era fruto da convenção humana, não era força, não era fruto das coisas de Deus, necessariamente. Então, aí nós estamos vendo um rompimento e estamos buscando outro viés para explicar a realidade. Ou seja, a partir de então, vai deixar-se de buscar um fundamento nas leis de Deus para encontrar nas leis do direito natural, né? Com esta laicização, o direito, a ciência jurídica, ela vai reforçar, então, as discussões da lei humana e da lei natural, né? E aí vai surgir vários filósofos, que nós já citamos aqui, citamos até na aula passada. Dentre eles, alguns desses importantes aí era Maquiavel, que nós vamos falar agora com vocês, John Locke, e Thomas Hobbes, tá? Mas antes eu queria falar um pouquinho, só para a gente fechar, porque é até matéria de prova nossa, da influência vamos dizer assim, a influência de Santo Agostinho no próprio direito moderno. Mais especificamente, a gente vai adotar aqui como exemplo a vida e a obra, rapidamente, de São Francisco de Assis, tá? Porque São Francisco de Assis, ele funda a Ordem Franciscana em Assis, na Itália, em 1209, e ele exerce muita influência no meio acadêmico, e ele vai se opor às ideias de São Tomás de Aquino, né? Por quê? Porque ele busca principalmente as ideias de Santo Agostinho, que dá muita ênfase na fé sobre a razão. Pois bem, havia uma desconfiança muito grande com respeito ao conceito aristotélico, vamos chamar assim, tomista, de ordem natural, segundo o qual existia uma natureza à parte de Deus, uma natureza inerente à própria convenção do ser humano, à própria razão do homem, que é aquilo que nós estamos falando, que é aquilo que é chamado de direito natural. Bom, São Francisco de Assis, que era também um religioso, que era também um frade, ele pegou, ele criou uma doutrina que veio ser chamado de nominalismo, né? Nessa doutrina, ele vai dizer que tudo dependeria da vontade divina, inclusive as próprias normas morais, que não eram naturais, mas sim que oriunda da própria vontade divina, e somente pela vontade divina era que essas coisas poderiam ser revogadas. Pois bem, as consequências deste pensamento, né, é, é, é um retorno, é a busca do evangelho, é a busca da religião como fonte jurídica, tá? Como fonte da ordem jurídica, ao invés daquilo que era pregado até então, onde a fonte do direito deveria ser o corpo jurídico, ou o corpo jurídico, o corpo civil, o Código Civil de Justiniano, né? Bom,
Sobre isso, então, sobre este ponto aí, as normas morais não deveriam ser elementos, tá? Não deveriam ser elementos da convenção humana, mas a moral e o direito deveriam ser entendidos como fruto desta vontade divina, tá? E somente Deus que poderia revogar, como já falamos. Então, tudo depende da vontade divina. Não haveria propriamente um direito natural. Restava apenas, então, a interpretação do próprio direito positivo. O direito positivo que seria a único que possuiria verdadeiramente uma autoridade. Pois bem, sobre o direito positivo e de acordo com a doutrina de São Francisco de Assis, ou nominalismo, cada indivíduo possui uma forma ou uma fórmula específica e particular, algo muito semelhante ao aquele conceito de personalidade. Então, cada um possui uma fórmula ou uma forma específica de conduta. É, o que, que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que, é, a, que nem todo ser humano tem a mesma forma de pensar, a mesma forma racional e a mesma natureza, tá? O conceito de homem dele era diferente. O conceito de homem dava muito valor à individualidade. Nesse sentido, para São Francisco de Assis, o direito, tá? Ele deve partir da vontade de Deus. Deveria partir da vontade de Deus, tá? Expressa no dia a dia do ser humano, expressa no caráter, expressa na vontade do próprio ser humano, e não numa espécie de direito natural, tá? Então, o resultado disso é que o direito passa a ser estritamente positivo, ou seja, ele passa a ser não mais consuetudinário, ele não passa mais a ser baseado nos costumes, mas ele passa a ser estritamente positivo. Não mais deveria se utilizar a filosofia grega ou a jurisprudência romana para embasar, segundo São Francisco de Assis, o próprio direito, tá? Então, o objetivo dele era afastar, era redescobrir esse direito, afastar aquele direito que dava ênfase no direito natural. Isso é importante, por quê? Porque isso daí, ao enfatizar o direito positivo, ele está prenunciando, vamos dizer assim, prenunciando o direito positivo. E o direito positivo, que vai vir depois, desenvolvido por outro filósofo, que alguns de vocês já até estudaram, que é Hans Kelsen, vai afirmar que o direito tem que ser positivo, tem que ser uma emanação do próprio Estado. Esse Estado era subserviente ao poder religioso. Esse Estado é a fonte do próprio direito, né? Seria a fonte do próprio direito. Então, isso daí seria muito importante, porque é uma forma de encarar, é uma forma de ver o direito de uma forma, de uma outra concepção. E aí ele chega, na Idade Moderna, é, ganha muita força na Idade Moderna, né? Bom, e aí, juntamente com ele, vai surgir vários outros, vou liberar aqui, outros filósofos que vão pensar desse jeito, né? Então, aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês, depois, opa, compartilhar essa com vocês.
Aí vão surgindo vários filósofos que vão seguir nessa linha, a linha de um direito baseado principalmente no fruto da razão humana, tá? E buscando a separação do Estado. Então, um primeiro filósofo muito importante aí para nós é Hugo Grotius. Hugo Grotius, tá? Hugo Grotius, ele é o fundador da Escola do Direito Nacional, do Direito Moderno, Direito Natural Moderno, tá? Olá, Altamiro. É o fundador da Escola do Direito Natural, onde ele faz as mesmas afirmações do que falava São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, então, dava ênfase no direito natural, mas como um fruto da convenção do ser humano. E aí ele começa a desenvolver a ideia da autonomia da vontade, lembrando que este período era um período chamado de Renascimento. No Renascimento, tá? O homem foi colocado como centro de todas as coisas. Então, nós estamos vendo aí, a partir de Hugo Grotius, um ensino da autonomia da vontade, tá? E aí ele afirmava que não existe uma possibilidade de castigo divino ou sanção religiosa para o descumprimento das leis. Isso aí era uma coisa de foro separado, de foro religioso, de esferas distintas, separadas. Para o Grotius, era a razão, tá? Seguindo, então, os ditames da própria natureza humana e das coisas, é que define os ditames legais, ou seja, é a razão que forma o direito. Esta ideia é a ideia que vai ser ensinada, que vai ser transmitida pelos contratualistas, tá? Os contratualistas, todos eles vão partir da ideia do direito natural como um fruto da convenção humana e, portanto, como um direito voluntário do próprio homem ao criar ao criar um conjunto de regras para organizar a vida da sociedade. Na aula passada, nós falamos de Maquiavel, né? Maquiavel, então, ele propôs essa ruptura, ele propôs a ruptura imediata do Estado, do Estado com a igreja, da pessoa privada, do público com o privado deveria ficar na esfera religiosa, o público deveria estar relacionado com o Estado e com as coisas do Estado, o direito seria o fruto da convenção, mas ele deveria, na concepção dele, estar submetido à ordem do príncipe. Aí nós temos Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, nós já estudamos em ciência política, ele desenvolve a ideia de que o direito nada mais é do que uma transferência de direitos que são conferidos ao Estado, né? Nós temos o poder, nós somos o dono do poder e nós conferimos, tá? E nós conferimos parte deste poder ao governante, para que este governante ele possa exercer e administrar o Estado por meio dos poderes a ele conferido. E o direito é fundamental no estabelecimento desta ordem. Em que sentido? No sentido de que todas as pessoas, tá? No sentido de que todas as pessoas deveriam obedecer às leis, tá? Deveriam estar obedecendo às leis. Boa noite, Lorena. Epa, o que eu fiz aqui? Tá aqui. Sem problema, tá?
Voltou. Estão vendo aí o slide agora novamente, não estão? Estão, né? Eu tive que fechar aqui porque tem gente entrando e eu não estou vendo. Boa noite. O Ayrton foi o primeiro a entrar e saiu. Não tem importância, não. Vocês estão vendo o slide, não estão? Agora? Só responde aqui para mim. Slides. Esse. Estão vendo aí? Oiê. Eu estou compartilhando a tela com vocês. Vocês estão vendo esse slide? Este aqui? Sim, professor. Então tá bom. Então tá ótimo. Deixa eu voltar aqui. Tem gente chamando? Beleza. Então vamos continuar. Nós estamos falando aqui, então, de Thomas Hobbes. Né? Tá? A gente não precisa falar muito sobre ele, porque vocês estudaram lá, então, em filosofia, em ciência política, né? É o grande autor lá, inglês, que em 1651 ele escreveu o Leviatã, né? Então, o que ele falava? Ele falava para a gente o seguinte: no estado de natureza, os seres humanos, eles dispunham de certa liberdade ilimitada. De certa, não, eles dispunham de liberdade ilimitada. E eles eram guiados unicamente pelos desejos e pela sobrevivência e satisfação pessoal. Mas agora, no momento da criação do Estado moderno, os homens, eram criados não mais pelo esse estado de sobrevivência ou satisfação pessoal, mas eles estavam vivendo num estado de conflitos e de guerra. Então, ele falava que o homem era o lobo do próprio homem. Assim, Hobbes vai se afastar, então, daquela ideia de que o ser humano é um animal político, por natureza, como Aristóteles falava, né? Para Hobbes, o estado de natureza era algo que era hipotético, talvez nunca existiu, mas ali, naquele estado de natureza, a liberdade era ilimitada. Havia solidão, havia escassez de recursos e o medo era constante. E a solução para os conflitos ali eram gerados pelo estado de natureza, e as pessoas, então, tinham que negociar as suas liberdades individuais através de um pacto social que previa algumas regras sociais. Através, então, dessa celebração desse contrato, que surge a ideia da moral contratualista, que é relativa, ou seja, toda moral seria relativa ao próprio contrato. Tudo dependeria daquilo que o povo, que a sociedade escolhesse. Nesse sentido, né, nesse sentido é que Hobbes afirmava que seria muito importante que os indivíduos cumprissem racionalmente os acordos firmados por ele mesmo. E assim, nesse sentido também, é que o Estado vai se fundando, ele vai se fundamentando a partir de um contrato firmado em razão do receio, do medo, da violência, do desejo de desfrutar a vida, da posse e dos bens materiais. Então, o direito que vai surgir como fruto deste contrato social para Thomas Hobbes é um direito mais duro, é um direito mais autoritário, justamente com o objetivo de manter a estrutura e de manter a ordem dentro da sociedade. Para isso, então, as pessoas deveriam obedecer às leis que foram convencionadas dentro da sociedade.
Então, a proposta dele é um direito mais totalitário, um direito mais forte. Depois nós vamos ter John Locke. Nasceu também na Inglaterra, 1632, morreu em 1704, e aí ele escreve um livro muito interessante chamado Segundo Tratado do Governo Civil, e neste livro ele traz uma visão muito, mas muito mais otimista mesmo da realidade de Thomas Hobbes, tá? John Locke, ele não vê esse estado de natureza, tá? Como um estado de conflitos sociais que ocorrem pela falta de imparcialidade na solução dos problemas por meio da razão. Ele não acha que o homem seria o lobo do próprio homem. Para John Locke, no estado de natureza, havia paz. O problema é que esta paz ela foi rompida no momento em que surgiu uma outra necessidade vamos dizer assim, de um terceiro imparcial que queria se tornar dono, proprietário, que queria ter propriedade em relação aos outros. E aquele que tem propriedade, ele não tem o mesmo nível de igualdade na sociedade. Ele está a um nível superior, principalmente no que diz respeito daquele que não tem posse. Então, é isso que fez com que lá no estado de natureza houvesse os conflitos sociais, mas não por causa especificamente do medo ou por causa da ganância ou do individualismo, como falava Thomas Hobbes. John Locke, ele acreditava, né, que o estado de natureza teria existido, que era um lugar bom, tá? Que foi algo que foi pensado, que foi convencionado pela razão, tá? E ele chama isso de lei natural. Só que este local, ele tinha a sua liberdade, mas ela era relativa, ela não era de forma absoluta, pois as liberdades deveriam ser respeitadas. Principalmente por causa deste detalhe, que é a questão da propriedade civil. Mas a propriedade civil era importante, pois a propriedade é um direito natural em termo genérico para todas as pessoas. A questão aí é que nem todas as pessoas podem ou terão condição de ter uma propriedade, né? Então, uma coisa interessante é que, para John Locke, a propriedade, tá, ela possui um significado específico. Esse significado é que a propriedade é um conjunto de bens que devem assegurar os direitos fundamentais, que deve assegurar uma boa vida para o sujeito, para os indivíduos se perpetuarem dentro da sociedade, para ter uma vida saudável, uma condução de uma vida boa. Nesse sentido aí, é necessário a criação de um Estado civil com um governo civil, tá? Para garantir a vigência e a proteção desses direitos naturais. Lógico, com um direito, com um soberano, dirigindo este Estado por mandato popular. É lógico que ele estava filosofando aqui. Esta ideia de mandato popular só vai ganhar corpo mesmo a partir da Revolução Francesa, né? Então, respeitando-se o Estado civil, respeitando-se os direitos naturais, tá? Seria importante, então, as pessoas, então, fazerem da propriedade algo que garantisse a satisfação e uma melhor qualidade de vida. E as leis seriam voltadas nesse sentido aí, para proteger
a vida de todas as pessoas, tá? Garantindo os direitos fundamentais. O outro filósofo importante neste período é Jean-Jacques Rousseau, né? Ele era um filósofo suíço, tá? É, e ele também compartilha a mesma ideia de estado de natureza de Hobbes e de John Locke, e Montesquieu também, né? Para Rousseau, no estado de natureza, os homens, eles são amorais, tá? Eles não sabem distinguir o que era bom ou mal. Eles simplesmente viviam de forma harmônica, de forma natural. Bom, o, é, assim é o que essa forma harmônica natural, mesmo sendo amoral, fazia com que o homem fosse, na concepção de Rousseau, chamado de o bom selvagem, aquele sujeito que vivia feliz, que vivia sem trabalho, sem deveres, tá? Com o objetivo exclusivo de procriação. E aí, nesse sentido, o estado de natureza era um estado de harmonia, era um estado de igualdade absoluta. Acontece que, seguindo a mesma linha de raciocínio de John Locke e Rousseau, de John Locke e Thomas Hobbes, alguma coisa atrapalhou este convívio, atrapalhou e modificou esta igualdade social, né? Então, essa igualdade social, ela foi rompida quando surgiu o cultivo da terra e, por consequência, a própria propriedade privada. E aquele que cercou primeiro ali, um pedacinho de terra, chamou de seu, e instaurou aquilo que a gente conhece de sociedade civil. E com isso, a própria desigualdade entre os homens. Apesar de ser uma sociedade civil, organizada, pois teriam que respeitar principalmente aquele que separou a terra de sua, tá? Aí nós vamos ter os primeiros conflitos, porque a igualdade é rompida e a desigualdade ela é, então, instaurada. A partir do momento em que a desigualdade ela vai sendo aprofundada, principalmente com os avanços da técnica, do conhecimento, vão surgindo e vão começando a surgir mais e mais diferenças entre letrados e iletrados, aqueles que possuem posses ou não, ricos e pobres, e etc., né? E aí, então, é necessário a criação de um Estado, tá? É necessário a criação de um Estado que vai criar leis para sancionar, então, as desigualdades e suprimir a liberdade ali, nesse caso, tá? Então, o contrato social, embora não, para Rousseau, lógico, embora não tenha sido aí um processo justo, né, já que se trocou a ideia de liberdade pela servidão, o direito natural passa a ser considerado algo que é visto como absoluto. Por quê? Porque na concepção do direito natural aqui, ele é algo que é fruto da vontade humana, da convenção, das vontades coletivas, da convenção do ser humano, e não exclusivamente, de uma instituição como a igreja, tá? Então, ele propõe um contrato, como os outros também propôs, ele vai propor um contrato. Para ele, este contrato deveria ser um pacto legítimo baseado na vontade geral das coletividades, na vontade geral das pessoas, tá? Que seria onde todos os homens, então, tá, deveriam alienar parte dos seus direitos em favor da comunidade, produzindo, assim,
o Estado, que seria o executor, né, nas vontades coletivas. E aí, então, ele dá a ênfase a dois princípios fundamentais aí, tá, gente? Esses dois princípios fundamentais aí, trabalhados por ele, seria o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, tá? Apesar do pacto social ser alternativa viável, é possível o surgimento de problemas. É possível o surgimento de problemas como as leis, tá? A usurpação e a propriedade privada e a desigualdade. Então, a vontade geral deve ser a única fonte da lei civil, já que esta não traduz de interesses particulares, mas a própria vontade de todo o povo, para com todo o povo. A lei, então, seria a expressão dessa vontade geral, na qual pertence a soberania. Ninguém pode ser superior à lei. A soberania pertence, a lei pertence à expressão, pertence à expressão da vontade geral, a própria soberania popular, ok? Deixa eu ver o que nós podemos acrescentar mais aqui a respeito de Rousseau. A ideia aqui que ele nos está passando para nós é que a sociedade é, então, artificial, que é criada pelo engenho humano, tá? É fruto dessa convenção humana. O que formou esta convenção humana foi um contrato baseado em direitos civis. Então, não se pode achar que os direitos civis existam antes dos direitos naturais. Os direitos civis só passaram a existir porque antes existiam o direito natural, que é fruto da própria natureza do ser humano. Se romper esse estado, né, esse estado de civil, gira-se um estado totalitário. A ideia para Rousseau é que isso não acontecesse. O objetivo de Rousseau é que o Estado, tá, deveria impor os direitos civis, pois os próprios direitos civis deveriam garantir a liberdade humana. E, segundo Rousseau, não há liberdade fora do próprio pacto social, ok? Pois é dentro do Estado, que este pacto social ele se aflora, que ele ganha vida, que ele ganha fôlego, principalmente na medida em que ele passa a ser aplicado individualmente em relação a cada um. E isso faz com que o Estado vá se tornando mais forte a cada dia. Então, para que esses direitos aí civis sejam legítimos, sejam válidos, necessário, então, se fazer respeitar os direitos naturais, pois esses direitos naturais, eles são característica do próprio ser humano, né? Então, o próprio Estado, ele surge, tá, para garantir os direitos do homem, os direitos fundamentais do homem expressos no próprio direito natural, ok? Esta é a ideia básica de Rousseau. Deixa eu ver aqui mais. Um outro filósofo moderno aqui, que nós vamos trabalhar, mas nós não vamos entrar nele aqui hoje, é Immanuel Kant. O slide está lá para vocês, eu vou deixar esse slide lá, mas aí nós vamos trabalhar ele, porque ele separadamente, esse filósofo, tá? Immanuel Kant, ele é muito importante no desenvolvimento do direito contemporâneo,
principalmente porque ele cria a ideia de um imperativo categórico. O direito passa a ser um imperativo categórico que surge com a máxima, age como se na tua máxima de atuação se devesse tornar, pela sua vontade, uma lei universal natural. Então, nós não vamos falar, e não vou falar muito hoje sobre o direito, o direito na concepção de Kant, que vai ficar para a segunda parte nossa, que é na segunda VA. Certo? Semana que vem, nós vamos parando por aqui hoje, na análise nossa. Semana que vem, segunda-feira, nós já temos provas, né? Então, são 10 questões nas nossas provas e ela valerá 70 pontos. E eu deixei os exercícios para vocês. Então, do mesmo jeito que nós fizemos com direitos humanos, né? Tá aqui, exercício para fixação, para complementação da nota, né? Tá bem aqui. E aí, os slides, esse slide aqui eu vou colocar aqui na aula aqui agora, tá? Mas os exercícios de fixação tá aí, vocês podem fazer de grupos. Mas lembrando, por favor, postem esse material para mim individualmente, porque senão a nota não poderá sair. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso daí? Não? Então tá bom. Beleza. Tá fácil, né, ô Felipe? Tranquilo, tranquilo. Prova não tá difícil, prova simples, né? Pode ficar despreocupado com isso aqui, ok? Só leitura. Esse material do trabalho mesmo é o material da prova. Vocês lembrando que vocês têm até o dia 20 para postar isso daí, até a meia-noite. Não pode fazer a prova, finalzinho de semana, pode estudar e fazer a nossa prova. Joia, então, nós vamos parando por aqui hoje, vou interrompendo a gravação, tá bom?